Boa noite, queridos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Nós estamos em novo horário. Agora os nossos cultos começam às 18 horas. Nós queremos agradecer a você que nos acompanha pela internet, você que presencialmente também está conosco nessa noite. Esta é a Igreja Batista Monte Sião, na cidade de Taubaté, estado de São Paulo, no Vale do Paraíba. Eu sou o pastor Fernando Siqueira. Eu quero orar para o início do nosso culto e que você seja, de uma maneira muito especial, tremendamente abençoado através de cada louvor e através da ministração da palavra de Deus. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, nós mais uma vez rogamos pelas tuas bênçãos sobre este culto, sobre esta igreja, cada ministração da tua santa e doce mensagem. Vamos agradecer por estarmos aqui na tua que a tua bênção esteja sobre aqueles que estão aqui presencialmente no nosso culto, aquele que nos acompanha, Senhor Deus, pela internet, através do nosso canal no YouTube. E pedir a tua bênção, orando em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Boa noite, irmãos que estão aqui presentes. Boa noite você que está nos assistindo pela internet, pelo YouTube. Que Deus abençoe a sua vida aí onde você está, na sua casa. E você também que está aqui. Que Deus abençoe, que Deus fale muito ao seu coração. Meu nome é Júnior, né? É Carlos Alberto Figueira Júnior, mas todo mundo me conhece por Júnior, então fica Júnior, fica mais fácil. Nós somos da Igreja Batista no Jardim Satélite, em São José dos Campos. Nós estamos com uma parceria para abençoar a igreja, ajudar a igreja aqui. E hoje nós fomos convidados para estar ministrando esse momento de adoração e louvor. E para nós é um privilégio, para nós é uma alegria muito grande estar aqui. E o meu convite é que você agora, nesse momento, fique em pé e vamos cantar ao Senhor, né? Lá em São José, o pastor Fernando fala que aqui o pessoal é alegre, é bem animado. Então, hoje eu vim desfrutar desse momento de alegria e nós vamos cantar: Senhor, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Então, você conhece essa música? Cante com a gente: Senhor, Tu és bom. Vamos bater palma? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és.
povos te exaltarão, de geração em geração. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que é, te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei. Por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Nós podemos crer e confiar que Deus é bom, sempre bom. Mesmo quando, às vezes, no fim do horizonte, a gente pode estar se sentir perdido, situações acontecem, no meio dessa pandemia, muita coisa tem acontecido, mas você pode confiar. Deus é bom e que a mão do Senhor vai estar lá, em todos os momentos da sua vida. E tem uma canção que diz isso. Lá a tua mão está. No fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do teu olhar, tua mão está. Na imensidão do firmamento, em todos os momentos lá, a tua mão está. No coração que chora, no coração que chora, no abraço que consola, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está. quando amanhece, Deus está. no fim do dia, Deus está, está, Deus está, conhece tudo Deus está, e o que preciso. Ele está, está, Deus está, é o meu consolo, Deus está, Nossa alegria
tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está, a tua mão está. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Paz, irmãos, amém? Esse momento que ele... Som. Amém. Eu gostaria de pedir que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 2. Todos acharam? Amém? Espera mais um pouquinho, que ainda não tem gente folheando a Bíblia. Amém? Diz assim, capítulo 4, a partir do versículo 2 até o 6. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que estão de fora, e aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eu, orando a Deus, meditando, pedindo uma palavra, veio a mim essa palavra porque aqui no final ele diz sobre a gente aproveitar as oportunidades que nós temos. E eu acho que não tem oportunidade melhor para falar de Jesus do que esse período que estamos vivendo. Porque o que chegou de gente perguntando para mim o porquê dessas coisas, se isso é normal, o que vai acontecer depois disso. E aproveitando isso, eu vi que o campo está muito amplo para a gente poder jogar a semente, para a gente poder falar do Evangelho de Deus. Paulo, nesse momento aqui, ele estava preso, mas ele tinha preocupação pelo qual a missão dele fosse completa, que era a palavra de Deus chegar. E essa missão não acabou naquele tempo, essa missão continua em cada um de nós. Então devemos aproveitar cada momento que nós temos para falar de Jesus, para viver Jesus. Que aqui ele também fala que nós devemos vigiar sempre com ação de graças, a gente não parar de orar, a gente demonstrar aquilo que a gente prega para as pessoas. E eu creio que esse é um momento muito oportuno para que nós, como igreja, possamos fazer, para que o reino de Deus avance e que as pessoas venham conhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Amém? Nesse momento também, gostaria de saber qual dos irmãos tem algum pedido de oração, algum agradecimento, que levante uma de suas mãos, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por isso. Se quiser se colocar de pé no momento da oração também, pode fazer. Aí na sua casa, se você também tem um pedido de oração, feche seus olhos. Por mais que você não pode estar aqui conosco, mas Deus conhece aonde você está. Deus sabe o que você necessita, Deus sabe do seu agradecimento, da sua súplica. Amém? Fechamos os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eu quero apresentar a Tua igreja nesse momento, Pai. Também quero apresentar todos os pedidos, todas as súplicas, agradecimentos. O Senhor conhece cada um, os que estão aqui, os que estão em casa. O Senhor sabe, Deus, o momento que a Tua igreja e o Teu povo têm passado. Mas eu creio, Deus, que se cada um daqui se levantar para dizer algum motivo de agradecimento pelo que o Senhor tem feito nesse período, todos nós aqui temos. Porque aqui, como o louvor acabou de cantar, lá a Tua mão está. Então o Senhor nunca nos deixou, o Senhor nunca nos desamparou, Pai. O Senhor sempre esteve conosco em todos os momentos. Consagro a Ti esse momento de dízimo e ofertas também, Pai, para que o Teu povo venha e oferte com alegria para o mantimento da Tua casa, para o mantimento de missões.
E que possamos assim, Pai, crescer como igreja, alcançar outros povos, alcançar esse bairro, alcançar outras famílias. E com os mantimentos de dízimo e oferta, Deus, também precisamos fazer isso. Também podemos fazer com que o Teu reino avance, Deus. Abençoe cada irmão que vai dizimar, que vai ofertar. E abençoe cada irmão que aqui se faz presente também. É em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Amém. Enquanto o Ministério de Louvor louva mais um hino, esse é o momento que você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode se levantar e colocar aqui no gasofilácio. Amém? Deus e Cristo abençoe cada um. Nós estamos aqui, sedentos por Ti. Vem encher o nosso coração, Deus, neste lugar. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Quero convidar você a ficar em pé onde você está. Vamos cantar novamente o início. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Senhor. Te damos glória, que Tu és digno. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, por sempre, amém. Cante. Te damos honra, te damos glória.
glória do nosso Deus, porque Ele é a honra e a glória para sempre. Amém. Gostaria de chamar o pastor Eliezer aqui em cima. Trará a mensagem do Senhor para nós nessa noite. Okay. A nossa nova série de mensagens, Tudo é Possível ao que Crê. E o tema da mensagem de hoje é possível ter um país melhor. O pastor Eliezer trará a mensagem. Gostaria de pedir que os irmãos curvam suas cabeças. Vamos apresentar ele ao Senhor. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, está aqui o teu servo, que trará a tua palavra. Peço que o Senhor o capacite, peço que o Senhor unja, Deus, para que ele traga tudo aquilo que o Senhor quer falar da tua igreja e aos que estão nos assistindo também. Conceda a graça ao teu servo, Deus. Conceda a sabedoria. Deus, em nome de Jesus, que cada palavra que saia da boca dele seja dirigida pelo teu Santo Espírito, Deus, para avivar a tua igreja, Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Uma boa noite, graça e paz a todos. Como o irmão falou, meu nome é Eliezer, eu sou um dos pastores ali da Igreja Batista em São José dos Campos, no Jardim Satélite. Muito bom estar com os irmãos aqui, vejo um bom grupo aqui, uns irmãos acompanhando em casa, né, pela transmissão, né, e bom estar com os irmãos, bom estar novamente com o pastor Fernando aqui na nossa, nesta igreja que considero nossa também, né? Não é a igreja dos irmãos, mas é a igreja de Cristo. Então, se é a igreja de Cristo, é a nossa igreja também, tá bom? Nós vamos iniciar mais uma série, né? E nesta série nós vamos falar sobre tudo é possível ao que crê e, iniciando então, é possível ter um país melhor. Tá? Quando nós pensamos nisso e no momento, né, que nós estamos vivendo e um momento muito marcante da nossa história, né, em 2020, né, um ano que começou com toda aquela expectativa, as preparações, né, os sonhos, o culto de final de ano, né, aquelas coisas que eu vou começar a fazer caminhada, eu vou perder peso, eu vou fazer uma dieta, planos de casamento. Então, todo ano tem planos, né? Todo final de ano tem planos, e aí nós entramos, então, 2020, e parece que o trem descarrilhou. Parece que tudo aquilo que tínhamos em mente, tudo aquilo que tínhamos escrito, parece que apagou-se, e a nossa vida parece que é um livro com páginas brancas e tentando, né, escrever alguma coisa. Vivemos num momento onde estamos aí assistindo mais de 107 mil mortes no Brasil por causa desta pandemia, e isso nos entristece muito, muito mesmo. Alguns amigos, alguns pais de alguns amigos nossos, da qual nós compartilhamos ali, pedindo oração, pai e mãe internados, irmão internado, e isso traz para nós uma tristeza muito profunda. Por isso, nós estamos com um desafio muito, mas muito grande, nesta noite, de falar, é possível ter um país melhor. Eu quero convidar você a orar mais uma vez comigo, e que nesta oração você possa orar e dizer: Deus, eu estou aqui e eu quero que o Senhor fale comigo mais uma vez. É um marco que a Igreja Batista Monte Sião, ela, algum tempo atrás, iniciou juntamente com essa parceria, mas eu também acho que é um marco onde ela vai estar novamente trazendo à mente, ao coração, os sonhos da série que eles finalizaram, e tendo a certeza de que Deus está trabalhando através de cada membro desta igreja. Oremos mais uma vez. Pai, pedimos a Tua graça e a Tua unção neste momento,
e pedimos que o Senhor venha falar em cada coração, aos irmãos que aqui estão presentes, aos irmãos que estão nos assistindo online, aqueles que vão nos assistir depois, que esta palavra seja uma palavra viva e eficaz, que encontre um coração sedento, uma alma sedenta, para ouvir e para sermos transformados através da Tua palavra. É a oração que eu faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, esta série tem como base um livro, vai ser projetado aí. Você pode, quem sabe, pedir este livro. A maioria das nossas séries são livros pequenos, livros que você consegue adquirir e acompanhar as mensagens durante as semanas, né? E esse livro aí de John Haggai, da editora Socep, né? Entre lá no YouTube, lá tem várias livrarias, né, que você pode comprar esse livro, então vai ser base para nós. Há uma pergunta, há uma frase que está projetado também, dizendo: frequentemente estamos diante do que parece impossível. E aí, a primeira parece impossível ter um país melhor para viver, né? Assistimos aí, em meio à pandemia, a corrupção, né? Os desvios de milhões e milhões de reais que deveria ser destinado ao cuidado da saúde e que foram desviados. Às vezes parece impossível ter amizades verdadeiras, uma família maravilhosa, uma vida próspera. Parece impossível ter uma história de sucesso. Parece impossível encontrar uma igreja acolhedora e séria. Às vezes assistimos a alguns testemunhos de igrejas que não vão bem. Parece impossível gozar de saúde, né? Acabamos de falar isso. Parece impossível viver feliz. Então, o nosso dia a dia, a nossa vida, parece que o amanhã é um amanhã sombrio, é um amanhã sem esperança, é um amanhã onde eu vou acordar ao abrir os meus olhos e dizer: e agora? O que eu faço? E muitas das vezes parece que isso é uma sucessão de dores, de decepções, de fracassos, de sonhos frustrados. Eu conheço algumas pessoas que o casamento estava marcado para esse ano, tiveram que cancelar, perderam dinheiro, né, porque aquilo que eles estavam pagando da festa, de todas aquelas coisas, as empresas não devolveram, algumas dessas empresas faliram. Então o sonho de um casamento, daquela festa, se acabou. Traições, doenças, pessoas sendo presas, pessoas aumentando e indo para centro de tratamento psicológico e psiquiátrico, agiotas ganhando mais dinheiro em meio à pandemia, o desemprego, querido, o desemprego explodindo, brigas matrimoniais, o divórcio acontecendo e explodindo também. E há quem diga que a pandemia veio para causar divórcios. Eu quero dizer o seguinte: a pandemia veio para escancarar aquilo que já estava ruim. Não é que aconteceu o divórcio em 4 meses, não, já tinha coisa ruim aí há muito tempo. Tá? Então, quando ficou muito tempo junto, isso teve uma consequência terrível. Filhos rebeldes, pais opressores, crianças sendo abusadas. Você ouve essas notícias. Uma menina de 10 anos que está grávida e agora está lá no STF para que ela possa abortar. Então, são essas coisas que você ouve e que não é possível essas coisas. E, às vezes, nós nos sentimos derrotados no fundo do poço, num beco sem saída, num labirinto. E eu creio que todos nós já passamos ou por algumas dessas momentos difíceis para a humanidade e para nós também. Então, querido, se nós fôssemos falar de notícias ruins, nós gastaríamos um bom tempo, mas eu não vim falar de notícias ruins. Eu vim
para dizer para mim, para você, para todos nós, o próximo slide aí, você já viveu dias sem esperança? Tenho uma boa notícia para você. Existe esperança. E o texto é de Marcos 9, 23, que nos diz: tudo é possível àquele que crê. E diante de tanta corrupção, de mentira, de injustiça social, de violência e de muitas outras coisas, será possível ter um país melhor? E a resposta é sim, é possível ter um país melhor. É possível ter um país clamando por ele. Veja só, queridos, a Bíblia identifica raças, tribos, línguas e nações. E essa identificação existe na Bíblia porque somos profundamente afetados pelo local em que nascemos, a nossa cultura, o nosso idioma, as nossas raízes. Né? Aos mais, né, dos 40 anos para cima, vai lembrar disso. Né? Lá nos anos 80, 85, 86, mais exatos, se você lembra, nós estávamos com uma inflação de 80% ao mês. Né? Foi em 85 e 86 que houve uma escassez da carne. Né? Eu estava em São José dos Campos, fazendo Senai, eu tinha 14, 15 anos, tá? E naquela época ficávamos numa pensão ali na Avenida Princesa Isabel, em Santana, onde meninos de 15 anos ficavam numa pensão, e ali o nosso almoço, a nossa janta era arroz, feijão, uma salada que era alface, 2 rodelinhas de tomate, e era ovo ou era salsicha. Né? E era de segunda a sexta. E eu me lembro como se fosse ontem, não tínhamos dinheiro para comprar uma tubaína no bar. Tubaína, Fernando. Tá? E McDonald's, mas nunca de pensar de McDonald's, querido. Não tínhamos dinheiro para nada. Era um grupo de meninos que saíam da cidade de Cruzeiro para ficar a semana inteira aqui em São José, com dinheiro à conta de voltar para Cruzeiro. E eu me lembro que alguma dessas vezes, amigos nossos foram assaltados. Santana era muito difícil ali. Como moleques, então, às vezes, éramos assaltados. Dos meus amigos que compartilhavam, todos foram assaltados, menos eu. Escapei nessa época. E aí nós tínhamos que fazer vaquinha para comprar passagem para voltarmos. Então, naquela época não tinha celular, não tinha telefone, era o orelhão, era ficha ainda. E aquele momento para nós parecíamos ser o fim do mundo. Não tínhamos condições de fazer quase nada. Então, essa história marca a nossa cultura. Por isso que nós estamos aqui clamando por um país melhor. E a igreja cristã, ela é convidada para se colocar adiante dessa nação e tomar algumas atitudes. A igreja precisa ter um comportamento diferenciado para que ela possa interferir e mudar a história da nossa nação. Quando a igreja se levanta para orar, Deus sara a nossa terra. O texto é de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E a Bíblia também que nos fala que determinados demônios possuem autoridade sobre nações. Nós lemos isso em Daniel, no capítulo 10. Nós não vamos falar muito sobre isso, mas nós temos que estar atento, porque alguns demônios vêm para dominar determinadas nações, e a nação, ela sofre. Por isso, a igreja precisa se levantar para orar por nossas cidades e nações. O texto está sendo projetado lá, e o texto diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade,
para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Queridos, é responsabilidade de cada um de nós orarmos, nós que moramos em São José dos Campos, orarmos pela cidade, os irmãos que moram aqui em Taubaté, orar por Taubaté, orar pelo estado de São Paulo, orar pelo Brasil. É responsabilidade nossa. Se sonhamos com um país melhor, nós precisamos orar pelas autoridades. Ainda que, em alguns momentos, esta oração parece ser aquela oração de guerra, né? A oração do salmista, né? Quando ele orava e ele dizia: Senhor, coloca os meus inimigos onde? Debaixo dos meus pés. Mas essa não é a oração que devemos fazer, ainda que em alguns momentos tenhamos vontade de fazer. Mas nós precisamos orar para que Deus dê graça, direcionamento para as autoridades. A oração, queridos, da igreja pode mudar a história da nação. Você crê assim? Amém? Então, creia que a igreja, ela tem um papel fundamental na história da nossa nação. Se você ler Atos dos Apóstolos, e você já deve ter lido, a história de Atos dos Apóstolos é uma época de aproximadamente 30 anos. Né? Em 30 anos, aqueles homens mudaram a história do mundo. A igreja que nasceu em Atos, no capítulo 2, com os 11 discípulos, porque Judas havia se suicidado, há mais ou menos 120 pessoas, quando ali eles receberam o Espírito Santo de Deus, naquele dia, quando estava se comemorando a festa de Pentecoste, aquelas 120 pessoas transformaram a história da humanidade. Então, creia, membros da Igreja Batista Monte Sião, vocês são pessoas que podem mudar a história da cidade onde vocês moram. Amém? Vocês podem mudar a história da família de vocês. Vocês podem mudar a história de pessoas que, ao olhar para vocês, ao procurar vocês, vocês vão dar um direcionamento e dizer para eles a esperança para uma vida melhor. A Bíblia, e eu quero compartilhar com os amados irmãos, é a história de Jonas, do profeta Jonas, conhecido pela maioria de nós, que ao ouvir a voz de Deus, né, ele então foge, porque Deus quer que ele vá para Nínive. Ele conhece os moradores de Nínive, sabe que são pessoas cruéis, né, e ele então falou: eu não, né? É como se você fosse chamado para ir em um bairro e você conhece a fama desse bairro. E aí Deus fala com você: vá lá evangelizar aquele bairro. E você fala: eu não, eu vou para outro bairro, para outro lado, e lá o pessoal é mais amigável. Jonas sabia dessa situação. No capítulo 1 ele foge, no capítulo 2 ele é jogado ao mar, um grande peixe o engole, ele fica 3 dias e 3 noites ali. Ele reconhece que Deus tem um plano na vida dele, então Deus dá uma direção para ele e ele vai então cumprir este plano. Ao entender um pouco dessa história, você vai entender que eu também e você também poderíamos ter o mesmo receio de Jonas. Por quê? Uma das coisas que essa cidade fazia, e que estava em guerra com muitas outras nações, uma das crueldades que essa cidade fazia, as suas autoridades, era que quando eles atacavam alguém, e eles dominavam então essa nação, em alguns momentos eles tiravam a pele da pessoa, ela viva, e eles ficavam assistindo aquilo, né? Era uma diversão para eles eram muito
cruéis. Então, quem sabe se eu e você, ao olhar para Jonas e dizer, nossa, Jonas é um medroso. Querido, eu acho que se você conhecesse bem a Nínive da época, nós poderíamos também temer. Mas vamos entender um pouco melhor. E eu quero começar, então, no capítulo 3 de Jonas, que diz o seguinte, vai ser projetado. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar também. Então, é Jonas, capítulo de número 3, do versículo de 1 a 10, que nos diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive, diferente do capítulo 1. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-lo. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Vamos entender um pouco, então, o pano de fundo desse momento de Nínive. A igreja no Brasil, querido, ela passa tanto a situação de Jonatas quanto a dos ninivitas. Somos ao mesmo tempo voz profética quando o povo está sob maldição. Muito embora Deus preserve o seu povo, ele também permite o castigo coletivo da nação e também sobre a igreja. Então, há um pano profético neste texto, onde nós, como igreja, precisamos dizer às pessoas que Deus também, ele é o justo juiz. Deus é amor? Sim, Deus é amor. Deus nos trata, Deus nos ama, Deus quer ter intimidade conosco, mas não podemos esquecer que Deus também é o justo juiz. A fé em Jesus nos salvou da perdição eterna, mas apenas a intercessão pode nos salvar dos males que afligem a nossa nação. Então, quando o desemprego vem, o desemprego não vem só para os não cristãos. Diga-se de passagem, o Brasil é um país que 80%, 90% da sua população, ela professa a fé cristã, seja a protestante ou seja a fé do catolicismo, mas o número é muito grande. Então, todos os males atingem a todos. E vamos aprender com Jonas e com os ninivitas o que nós devemos fazer. E dentre essas coisas que nós precisamos nos colocar diante de Deus e de perguntar: Deus, o que tu tens para nós? Qual é o significado da Igreja Batista Monte Sião aqui em Taubaté, no bairro Parque Três Marias? É isso? Estou certo? Né? Essa igreja tem um significado aqui. Será que ela foi construída aqui para uma única reunião, ou 2 reuniões, ou 3 reuniões durante a semana?
por que ela está aqui. Então, existe um significado, existe uma voz profética que essa igreja precisa ter, com a unção de Deus, com a graça de Deus, com o poder de Deus, para transformar vidas. E também precisamos pedir perdão pelos pecados da nossa pátria. Ao assistir, e se você assiste um pouco de televisão, né, eu até sugiro e aconselho, não assista muito, né, porque são notícias ruins, são opiniões ruins. Às vezes eu assisto 2 canais, né, de rádio, né, e aí eu fico me perguntando que país é de uma rádio e que país é de outra, né, porque as 2 rádios são do Brasil, mas a visão e as notícias são terríveis. Não? Será que eu estou no mesmo país? Então, de vez em quando, eu tenho que ouvir, né, os 2 lados para tentar equilibrar, porque uma é a desgraça total e a outra é que nós estamos no caminho certo. Então, qual que eu ouço, qual que eu dou atenção? Mas nós precisamos dar atenção à voz de Deus. E precisamos sim, querido, precisamos pedir perdão, porque vivemos num país onde a feitiçaria, onde a idolatria, onde a imoralidade e onde a corrupção, ela domina. Vivemos num país onde você tem que pagar sempre alguma coisa para receber aquilo que você deveria receber sem pagar nada. Vivemos num país onde as pessoas são místicos demais da conta, né? Elas não acreditam em Deus, mas acreditam em duendes, né? É um negócio, elas são ateus, mas acreditam em duendes, nessas coisas místicas. Nós vivemos num país onde a imoralidade, ela destrói famílias. Esteja atentos, e aí nós precisamos pedir cura para a nossa nação. E a Igreja Batista Monte Sião, ela tem uma tarefa, ela tem uma missão a fazer para isso. Por isso, a pergunta que eu faço ou a afirmação que eu faço para ter um país melhor, em primeiro lugar, queridos, nós precisamos obedecer o chamado de Deus, isso aí. O texto diz, a palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Então, queridos, homens, mulheres, pais, mães, jovens, adolescentes, nós temos que obedecer ao chamado de Deus. Todos nós temos um propósito aqui na terra. Quem sabe daqui a algum tempo nós vamos trazer uma das séries que é qual o propósito de Deus para a nossa vida, vivendo uma vida com propósitos. Porque algumas pessoas, quando elas têm lá os seus 50, 60, 70 anos, aí elas perguntam, o que eu estou fazendo aqui? Agora que com 70 anos, você não entendeu ainda para que você está aqui, olha, preciso dizer que falta pouco para encerrar o que você veio fazer na terra. Então, quanto mais cedo você descobrir, mais feliz você será. Então, todos nós temos um chamado por Deus. Então, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Esteja atento àquilo que Deus tem para você. Nínive era a capital do império da Assíria. A Síria foi o primeiro grande império da antiguidade. Eles eram conhecidos pela extrema crueldade com que tratavam os povos vencidos. E o reino de Israel estava na mira deles. O reino de Israel era, quem sabe, o próximo ou a próxima nação que ia entrar para a história de luta daquele povo. Jonas tentou fugir do chamado porque ele não desejava a salvação dos assírios. E quem sabe eu e você, se estivéssemos lá também, nós pensaremos assim, o quê? Pregar contra aquele povo, que Deus destrua eles, pela crueldade que eles vivem. Cada um de nós
pode ter motivos pessoais para omitir ao chamado de Deus, mas a salvação da nação depende da nossa obediência. Queridos, nesse tempo de pandemia, a palavra de ordem é: use máscara. Aí de vez em quando você vê alguém brigando no ônibus ou entrando numa loja que ele não quer usar máscara. Aí alguém fala: querido, mas por favor, coloque a máscara, né, tome os cuidados. E ele acha no direito de quebrar essa regra. Então veja só, pequenas normas, pequenas regras sendo quebradas. Imagine as maiores. Então, como cristão, querido, se é um povo que precisa obedecer, somos nós. Se é para usar máscara, vamos usar máscara. Se é para tomar todos os cuidados, vamos tomar todos os cuidados. Mas veja, a salvação da nação depende da nossa obediência. E a pergunta é: quem você está obedecendo? Às vezes, nós lemos as placas. 80 km por hora. Nós viemos de carro, né, então tem uma plaquinha lá, 80 km por hora. E às vezes tem o radar. A placa é aquela que está dizendo para você 80 km por hora. Mas você, no seu carrão, ou nossa, né, queremos viver aquela vida de aventura e achamos dono da estrada. Eu ando com a velocidade que eu quero. E aí você leva uma foto, né? E aí chega na sua casa e você vai pagar por essa foto, a foto do seu carro, a placa do seu carro, e lá dizendo que você deveria andar a 80 por hora e você ultrapassou, e aí agora você tem uma foto do seu carro para pagar. A desobediência traz consequências. Ouça a voz de Deus e obedeça aquilo que Deus tem para você. Segundo lugar, para termos uma nação melhor, que nós precisamos pregar. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Tem que ter muita coragem. E aí eu vejo Jonas sendo encorajado por Deus, porque pela coragem dele, ele não faria aquilo. Queridos, nós temos que pregar contra uma nação corrupta, contra uma nação que quer trazer ideologias contra aquilo que nós cremos, enfiar goela abaixo e dizer: de agora em diante é assim que você pode e deve viver. Você não precisa olhar os princípios que a Bíblia deixa para nós, que a educação judaica cristã tem para nós. Nós temos que dizer, nós temos que pregar para essas pessoas, dentro da família, na igreja, na escola, no trabalho, onde quer que você esteja, pregue a palavra de Deus e pregue também, principalmente com a sua vida. A mensagem de Jonas foi uma mensagem dura, uma mensagem de juízo. Hoje nós temos uma outra mensagem, a mensagem da graça de Deus, mas a responsabilidade é a mesma. Se não obedecermos, se não estarmos atentos ao nosso chamado e não pregarmos a palavra de Deus, a Igreja Batista Monte Sião, em Taubaté, ela não vai ter significado nenhum no bairro onde ela está inserida. Por isso, pregue a palavra e tenha uma nação, uma cidade melhor. Em terceiro lugar, nós precisamos nos humilhar. Os ninivitas creram em Deus, o texto diz, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Veja, desde o menor até o maior. E aqui, queridos, não está a ideia de humilhação aqui, não é a ideia de que eu sou ou eu não sou.
A ideia é que todos somos pecadores e nós precisamos nos humilhar. Somos intercessores, mas também fazemos parte do povo e estamos em parte debaixo desta maldição, desta desobediência. Não somos pessoas justas, mas fomos justificados pela graça de Deus, pela graça de Jesus. E precisamos fazer como os ninivitas e nos humilharmos diante de Deus. Eu me lembro, na faculdade, uma das aulas da diretora, que era também dona da faculdade, e numa das aulas ela disse o seguinte, né? Qualquer um, para mim, a nota máxima é 8, né? Alguém eu poderia dar 9, mas 10 é só para mim, e eu não temo nem a Deus. Numa sala de aula com 65 alunos, ela disse isso. A história se passou e uma das coisas, né, da sua família, perdeu muitas coisas. Ela tinha um único filho, e esse filho se perdeu pelas drogas, esse filho se suicidou. A história muito difícil, né? Eu lembro disso com os meus 17, 18 anos, numa sala de aula. Ela disse isso: eu não tenho medo nem de Deus. Então, queridos, as pessoas, o ser humano, né, qualquer um de nós, ao morrer, menos de 24 horas precisa ser enterrado. O ser humano, a Bíblia nos diz que é como um sopro. A história começou, teve início, teve meio e teve fim. É o ser humano. Então nós precisamos entender que nós precisamos nos colocar diante de Deus, pois a palavra de Deus em Tiago, ela vai nos dizer: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo Ele nos exaltará. Então, não pense, se eu não estiver no culto, o culto não acontece. Se eu não estiver na direção, não acontece. Na minha família, se não for eu, não acontece. Não, queridos. Vai acontecer, porque o dono da obra é Deus. Então, obedeça ao chamado, pregue o evangelho, humilhe-se diante de Deus. Quarto lugar, precisamos jejuar. Então fez uma proclamação em Nínive por decreto do rei e sobre os seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam e nem bebam. O jejum tem o poder de se afastar e combater os espíritos malignos. Ao jejuar, os ninivitas retiram a maldição de sobre eles e destronaram os espíritos que mantinham a cidade sob o jugo do pecado. Queridos irmãos, se queremos mudar a história da nossa cidade, do nosso bairro, nós precisamos orar e jejuar. Não vou perguntar se você jejuma, tá? Fique tranquilo, mas nós precisamos jejuar, né? Se você estudar um pouco sobre o jejum, você não tem ideia do bem que o jejum faz à saúde, né? Se você tiver um tempinho, lê lá, do bem que o jejum faz à saúde física. Mas o jejum também tem um poder espiritual de mudar a história da nação. Então, jejuem, clame a Deus, se humilhe. Deus, o que o Senhor tem para nós? Como povo de Deus, como um dos líderes da igreja, se é uma das coisas que nós temos que sempre estar pedindo a Deus é: Deus, não deixe que o meu conhecimento, né, me leve a ficar exaltado e a dizer: eu não preciso mais da graça de Deus. Não deixe que a oração e o jejum seja algo automático para nós, mas algo que faça parte da nossa vida. Se você, como eu, já dirigiu um Fusca, uma Brasília, já dirigiu um Fusca, Brasília? Quem já dirigiu um Fusca, uma Brasília?
né, variante, ninguém levantou a mão, né? Tudo bem, fique tranquilo, né? Eu vou me comportar e aceitar que o único que dirigiu o Fusca em Brasília aqui fui eu, tá? Mas aquele carro é ruim, é duro demais da conta, as embreagens, né? O acelerador, a direção, né? E aí, se você pega um carro da atualidade, um carro automático, com direção elétrica, né, com aqueles negócios, com suspensão a ar, né? E aí, querido, a única coisa que você precisa fazer é acelerar. Os faróis acendem sem você precisar, né? O limpador para-brisa, se começar a chover, ele funciona, tem piloto automático. Queridos, a nossa vida em alguns momentos é como se dirigisse um carro desse. Está tudo tranquilo, só acelera que o carro vai. Tome cuidado, não ande no automático da nossa vida, porque ele pode nos levar a um caminho que não é o caminho que Deus quer que nós sigamos. Amém? Então, jejue, ore para que a nossa nação, a nossa cidade possa viver dias melhores. Quinto lugar, precisamos clamar. O texto diz: cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus caminhos, os seus maus caminhos e a violência. Clamem. Clamamos quando a nossa oração vem da parte mais profunda do nosso ser. Somente clamaremos de verdade pelo Brasil quando sentimos de fato o peso do pecado que essa nação carrega, queridos. Clamaremos quando nós verdadeiramente amarmos a nossa nação, amarmos os brasileiros. Clame, ore, jejue, pregue, obedeça, mas clame. A nossa igreja, neste momento que não nos reunimos, né, desde março, meados de março, nós temos um grupo de oração, né, e é oração mesmo, né, não é só colocar a mãozinha lá não, né, está orando? Estou, já coloquei a mãozinha lá no WhatsApp, né, não, lá é clamar mesmo, e nós temos uma irmã Isabel Nogueira, né, que quando você pede oração por ela, ela manda mensagem de oração lá para você no seu WhatsApp, né. E a bênção é que o WhatsApp fica arquivado, né? Então, de vez em quando, aquele momento assim, eu vou lá, pego o WhatsApp, coloco a oração e... Amém. Né? Então, o WhatsApp também nos dá esse benefício, né? A oração está ali, né? Tem uma irmã em Cristo, muito amiga, na cidade de Cruzeiro, né? E ela nos mandou uma oração, a oração dela está lá no meu WhatsApp. Então, quando a semana está pegando fogo, as coisas estão... Oração da irmã Claudineia, ouça a oração, o clamor dela, né, por mim, pela Sônia, pela família, né, e aí a coisa anda. Então, queridos, não mande só a mãozinha não, tá? Clame, ore para que Deus mude os rumos da nossa nação. É possível ter um país melhor. E, em último lugar, precisamos abandonar o pecado. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Aí alguém pode perguntar assim, pastor, mas eu já estou na igreja há 40 anos, esse negócio de precisamos abandonar o pecado, eu não estou entendendo. Então, quando você faz o Celebrando a Recuperação, o CR, você vai descobrir que tem uns pecados ocultos, né? É os pecados de estimação. É aquele pecado que você pega ele, né? E ninguém pode pegar a mão, falar dele, né? Então você tem aquele pecado, você está sempre guardadinho lá, sempre você esconde ele. E quando alguém quer, me empresta, fala, não, esse aqui não, né? Você não compartilha a senha com ninguém, né? Compartilhar a senha, mas jamais, né? São os pecados ocultos, os pecados de estimação. Esse ninguém mexe. Queridos, precisamos diante de Deus dizer, Deus, como o Salmo de número 139, o salmista vai dizer, sonda-me, Senhor,
conhece o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Precisa limpar, precisa tirar, precisamos de restauração. Se queremos purificar a nação, temos que começar purificando a nós mesmos. Se dissermos que conhecemos pessoas que usam da corrupção para enriquecer-se, nós precisamos ser fiel quando recebemos um troco a mais e dizer: querido, eu te dei R$10 e você está me dando troco como se eu tivesse te dado 20. Eu dei 10, o troco é apenas R$5. Você me deu 15. Esses 10 é seu, os 5 é meu. É assim que nós vamos vencer, sendo fiel no pouco. Então, purificando as nossas vidas na santificação e consagrando-nos a Deus. Deus não atende orações de pessoas que não têm compromisso com Ele. Se a nossa vida, ela está como que aquela água meia turva, né? Aquela água meia escura, nós precisamos nos consagrarmos a Deus e começarmos hoje. Não é amanhã, como disse Faraó, amanhã eu deixo o povo ir. Não, queridos, é hoje que Deus quer de nós uma vida melhor. E eu concluo então, finalizando esta palavra, para termos um país melhor, dizendo que há várias semanas, nós temos um outro slide, mas precisamos clamar pela nação e fazer parte dela para que possamos entender que tudo aquilo que nós fazemos tem um significado. O texto de 2 Crônicas 7,14 está aí? Não? Então não foi atualizado, fique tranquila. Mas o texto de 2 Crônicas 7,14 é aquele texto conhecido de nós. Se o meu povo se humilhar, clamar, orar, se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Queridos, Deus está acima dos governos, Ele comanda a história e comanda a nossa vida. Assim como Deus enxerga o mundo inteiro, Deus enxerga a sua família, Deus enxerga o seu trabalho, Deus enxerga aquilo que você está fazendo todos os dias. Então, não tenha medo. Não importa o que acontecer, Deus continua sendo Deus. E o último slide está dizendo: se você deseja esta confiança, entregue a sua vida para Deus. O que você vai querer a partir de hoje? Uma série ministrada ao coração dos irmãos é para a renovação de sonhos. Algumas pessoas perderam seus sonhos, perderam aquilo que eles tinham planejado. E nós estamos como que vivendo ao acordar e ouvir as notícias. Não, parece que agora vai, parece que agora vai. E aí não vai. Parece que agora o número de mortos está diminuindo e no outro dia parece que aumenta. Queridos, vamos orar, vamos jejuar, vamos clamar, mas vamos obedecer. Vamos ter uma vida mais consagrada a Deus, uma vida onde nós vamos olhar para Deus e dizer: Deus, cumpra em mim aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. O que você quer fazer a partir de hoje? Voltar para a sua casa e ser o mesmo? Ou voltar para a sua casa e dizer: Deus, cumpra em mim o teu querer? Esta foi a oração de Maria, mãe de Jesus, quando ouviu do anjo que ela ia dar à luz ao Salvador. Ela disse na sua oração: cumpra em mim a tua vontade, o teu querer. Você quer orar comigo neste momento, tendo no seu coração esta ideia de orar, de clamar a Deus e dizer: Deus, eu preciso ser diferente, eu preciso mudar a história da minha família.
quantas pessoas que ainda nesse tempo, há uma família que eu conheço há já um tempinho, e aí a esposa, a mulher manda uma mensagem para mim, eles se divorciaram. Eram recém-casados? Não, queridos. Mais de 40 anos de casados. Se divorciaram. Querido, você quer voltar para sua casa? Volte melhor. A cada culto, volte para sua casa, um melhor homem, um melhor pai, uma mulher melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Volte para casa transformados pelo poder que há no nome de Cristo Jesus. Amém? Convido você a ficar em pé e a orar comigo e logo depois cantar mais uma música para que você possa refletir um pouco mais esta mensagem. Feche os teus olhos e ore comigo neste momento. Pai, nós queremos ouvir a tua voz e não queremos sermos desobedientes como foi Jonas. Pagou caro, quase que levou outras pessoas à morte, porque estava no lugar errado, no momento errado, com as pessoas erradas, estava tudo errado. E no momento certo, quando ele ouve a voz e obedece aquilo que o Senhor tinha falado para ele, então o Senhor cumpre na vida dele o prometido, a promessa. Pai, nós queremos nos render ao Senhor, humilharmos, pedir perdão pelos nossos pecados e aguçar os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. E fazermos a oração de Maria: cumpra em nós, cumpra em mim o teu querer, a tua vontade. Queremos voltar para a nossa casa, um melhor homem, um melhor pai, uma mulher melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, sendo transformados, perdoados, com o poder, com a unção de Deus em nossas vidas. Que essa igreja, a Igreja Batista Monte Sião, inserida nesse bairro, seja uma igreja que seja transformada, não somente o prédio, as paredes, mas também as pessoas. Porque a igreja que o Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, é a igreja que somos nós, homens e mulheres, da qual somos chamados para fazermos a tua obra, chamados para fazermos a tua vontade. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos cantar. Eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti.
Amém, glória a Deus. Estamos chegando ao final de mais um culto abençoado, mas antes precisamos relembrar a nossa agenda, né? A atividade da nossa igreja, ela continua no decorrer da semana. Lembrando que os irmãos ainda que não são inscritos no nosso canal, se inscrevam, ativem o sininho, nos acompanhem, assistam, divulguem, para que a palavra de Deus possa, assim, chegar, não só nos bairros, cidades, mas, em nome de Jesus, alcançar outros lugares mais distantes que a palavra de Deus ainda não alcança. Amém? Relembrando que os domingos, pela manhã, às 10 horas, temos a Escola Bíblica dos Adultos, tá bom? Às 11, as dos juniores. A gente tem sentido falta de alguns que ou dormem a mais, como o Rian fala, tio, a Agatha tá lá dormindo, vou lá acordar ela. Não, deixa ela dormir agora que a gente está na metade da lição. Mas acorde seu filho, faça com que ele participe também, que é sempre bom a palavra de Deus continuar sendo cultivada mesmo nesse momento. Nós podemos ainda não estar presentes aqui, mas todos os domingos nós estamos ali às 10, os adultos, às 11 e às 14 também temos de 4 a 8 anos na sala da Encontro com a Galerinha, né? É a Midinha que ministra ali as aulas. Também seu filho de 4 a 8 anos, a gente envia o link lá, acesse junto com ele, leve ele para participar também, porque é sempre bom eles estarem crescendo no caminho do Senhor. Amém? Quarta-feira, dia 19, às 19h30 também, temos o nosso Celebrando a Recuperação. Também o pastor ele sempre envia o link para que nós possamos acessar ali, divulgar esse link para que todos possam participar. Sexta-feira nós temos uma live também, Comunicação na Família, dia 21 de agosto, às 19h30. Será o pastor Fernando, que estará ministrando lá também. Creio que ele também vai enviar um link. Acessem, divulguem, para que podemos todos participar juntos. E próximo domingo, dia 23, nosso tema da mensagem é possível ter uma família maravilhosa. Domingo às 18 horas, os que puderem estar aqui presente, amém. Quem não puder, nos acompanhe aí de casa e vamos fazer tudo para a honra e para a glória do nosso Senhor. Amém? Amém. Obrigado, Rodrigo. Por último, dízimos e ofertas. Você continua participando com o seu dízimo, com sua oferta, porque ainda nós temos muitos desafios e o sustento da casa do Senhor. Amém, queridos? Semana que vem, eu não sei, aí nós estamos aguardando a nossa primeira tesoureira que está viajando, não sei se ela está assistindo. Tereza, boa noite, Deus te abençoe aí na Bahia, né? Está lá na Bahia, e espero que ela esteja assistindo também, né? Participando do culto online. Volta logo que nós precisamos de você aqui, da sua assinatura lá no banco para a conta bancária, para que a gente possa colocar o número da conta aqui no nosso slide também. Então, continue participando. Muito bem, Rodrigo, obrigado, viu, querido? Semana que vem a gente continua com essa nova série que iniciou-se hoje com o pastor Eliezer. Tudo é possível que crê. É possível ter uma família maravilhosa. É ou não é? Sim ou não, gente? Amém. Você foi abençoado hoje? Aqui nós fomos abençoados, espero que você em casa também tenha sido abençoado. Obrigado, gente, Deus abençoe vocês. Nós vamos orar para encerrar. Na verdade, só encerra depois do último acorde. Eu vou orar, vamos impetrar a bênção apostólica, aí nós vamos cantar. Cantar também faz parte do culto, é o último cântico do culto. Então, quando terminar e fizer assim, blai, aí saiu do ar, o culto está terminado. A gente às vezes tem a pequena falha, mania, ou não sei, pressa, ou ansiedade, nesse tempo de ansiedade, de pastor orou, já levanta, já começa a conversar, vai embora. Nós vamos cantar até acabar. Até a Cleide faz assim, au. Qual que é o cântico, o último? É o Me Rendo. É o Me Rendo. Então, até o último diz assim, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Encerrou. Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa noite maravilhosa. Nós louvamos e bendizemos o teu doce, santo e poderoso nome. Agora, Deus, assim como fomos abençoados nesta noite, queremos, ó Deus, desfrutar destas bênçãos, ó Pai, durante esta semana.
essa semana que se inicia. Sabemos que teremos desafios, mas a tua graça nos acompanha. Deus, agora que o amor de Deus, a graça maravilhosa e poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Santo Espírito esteja sobre a nossa igreja local aqui de Taubaté, Igreja Batista Monte Sião, a nossa igreja em São José dos Campos, a Igreja Batista no Jardim Satélite, a todas as igrejas das nossas cidades, desse Brasil, batistas ou não, espalhadas pela face da terra, que pregam o nome de Jesus como Senhor e Salvador. Nós pedimos que a tua bênção nos acompanhe, que ela nos dê força, graça. Esperamos, ó Deus, que seja uma semana de milagres, uma semana de vitórias, ó Pai, uma semana de grandes desafios. Pedimos que a tua bênção esteja sobre as nossas famílias. Abra a porta de empregos. Senhor Deus, que haja cura. Deus, afasta de nós a Covid. Cuida, protege as nossas casas, Pai, os nossos lares. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos restaurando espiritualmente, fisicamente e materialmente também, Pai. Cura teu povo, cura a tua igreja. Pedimos a tua bênção e oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos cantar desde o começo novamente. Quero convidar você a ficar em pé. Vamos cantar que nós clamamos ao Senhor para que Ele nos guarde, para que Ele faça desse país um país melhor, a nossa família uma família melhor, uma cidade melhor. Tudo que Deus tem de bom para derramar sobre nossas vidas, que Ele derrame. Por isso vamos clamar ao Senhor. Começo. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir
abençoada no nome de Jesus. Amém. E obrigado, irmãos, pelo privilégio de estar aqui novamente. Amém.